Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa live de perguntas e respostas Telemedicina na Prática. Hoje o nosso episódio de número 55. E aqui eu vou responder as dúvidas dos colegas médicos que desejam iniciar na telemedicina com segurança, ampliar seus atendimentos e ter mais liberdade. Eu sou Asdrubal César, sou médico e professor universitário e aqui vou responder dúvidas dos colegas médicos relacionadas ao prontuário eletrônico com plataforma de telemedicina. Então, esse é o nosso tema de hoje. Fique à vontade para você perguntar e no final da live eu vou estar selecionando as perguntas aqui e respondendo. Então, quem está no Instagram, né, se quiser pode deixar sua pergunta, mas lá no YouTube fica melhor para a gente ver o chat e aí interagir também. O canal é telemedicina.na prática, né? No YouTube, tá? Igualzinho que está escrito aqui no Instagram, tá bom? Então, quem ainda não foi lá no canal, tem uma coletânea enorme de vídeos sobre telemedicina e você pode estar fazendo a sua inscrição no canal e ativando as notificações. Então, vamos ao nosso tema de hoje, né? O que é considerado um prontuário eletrônico, tá? Então, um prontuário eletrônico, ele é um sistema, né, de informação digital onde as informações são coletadas e armazenadas de forma digital, tá? Essas informações num prontuário eletrônico, né, feito com softwares destinados para isso, né, ele tem muito mais segurança, né? Você pode armazenar essas informações e não tem mais que ficar guardando toneladas e toneladas aí de papel na sua clínica, né? Porque a guarda do prontuário deve ser feita por 20 anos. Então, são muitos papéis que você teria que ficar guardando, armários, né? E tudo mais. E hoje, com os prontuários eletrônicos, isso daí está dispensado. Você, utilizando um prontuário eletrônico adequado, tá? Que atenda às normas do Conselho Federal de Medicina, você não precisa mais ficar se preocupando em ficar guardando papéis, tá? E quando a gente fala de um prontuário para a telemedicina, você tem nele incluído, né, dentro dele já uma ferramenta de videochamada. Então, traz mais segurança para você fazer seus atendimentos por telemedicina, tendo tudo isso no mesmo pacote, vamos dizer assim, tá? Então, é a pergunta que muitos colegas fazem, né? O que é um prontuário eletrônico com plataforma de telemedicina? Tá? Então, é isso, um prontuário eletrônico que tem a ferramenta de videochamada. E outros perguntam, né, também, o que precisa para ser seguro esse prontuário eletrônico? Então, ele precisa atender às normas do Conselho Federal de Medicina, tá? Então, você tem aí a resolução específica sobre prontuários eletrônicos, tem uma resolução sobre telemedicina, então, leia essas resoluções que você vai ter a informação certinha, tá? Mas, para o Brasil, a gente fala que o prontuário eletrônico tem que atender às normas da LGPD, que são questões de segurança, da Lei Geral de Proteção de Dados, e também ele tem que ter ferramentas de criptografia, né? E quando você acessar, ele tem que ter tipo uma dupla verificação, que seria o acesso com login e senha, e ainda mais uma verificação quando você termina de atender, fazer a sua assinatura digital para fechar o prontuário, tá? Isso vai trazer mais segurança. Alguns prontuários eletrônicos, quando você entra em contato com as empresas, eles vão falar que eles atendem a norma americana, que é a HIPAA, tá? HIPPA. Essa norma americana, uma vez que o prontuário eletrônico atenda essa norma, ele estará automaticamente atendendo a norma brasileira, porque a norma americana ela foi elaborada, né, e os brasileiros buscaram, vamos dizer assim, uma inspiração naquilo, né? Então, se ele atende essa norma americana, ele automaticamente vai estar atendendo as normas brasileiras também, tá? Muitos colegas perguntam se podem ficar utilizando aplicativos de conversa, né? WhatsApp, né? Telegram, ou outros, né? Como Google Meet, Zoom, para fazer os seus atendimentos, tá? Então, esses atendimentos, eu sempre falo, faça dentro dos prontuários eletrônicos que são destinados para fazer a videochamada para a telemedicina, tá? Isso vai te trazer mais segurança, tá? Aproveito aqui para saudar o colega aqui que mandou um abraço. Obrigado, Heitor. Obrigado pela saudação. E vamos juntos, né? Vamos conversando aqui sobre telemedicina, né? Grande abraço. E então, outra questão aqui também traz mais formalidade você utilizar
essas ferramentas como prontuário eletrônico com videochamada, porque o WhatsApp é uma ferramenta que foi desenvolvida para a gente conversar, né? Tem grupo, né? Grupo do condomínio, grupo da família, grupo dos amigos, né? Grupo do futebol, e grupos e mais grupos, né? E não é a ferramenta mais segura. E você pode, sem querer, trocar uma informação, de repente deixar escapar uma informação de um paciente num grupo desses, imagina, né? Fere toda a privacidade, vai estar ferindo as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não é a ferramenta adequada para você fazer interações para fazer telemedicina. Eu sei que muitos colegas usam o WhatsApp, né, achando que estão utilizando uma ferramenta adequada para fazer telemedicina e não é, tá? Então, eu recomendo fortemente o uso dos prontuários eletrônicos que tenham essa ferramenta de videochamada, tá? Porque eles foram feitos para isso, tá? Então, o resto seria, né, uma gambiarra, né? Tá certo? Então, procure utilizar as ferramentas adequadas. Assim é também no seu dia a dia como médico, certo? Você procura utilizar as melhores ferramentas para fazer o atendimento dos seus pacientes. Isso não é diferente na relação do uso do prontuário eletrônico para fazer a telemedicina de forma adequada. Porque a resolução do CFM sobre telemedicina, ela exige o registro desses atendimentos em prontuário, seja físico ou eletrônico. Mas como eu falei, né, o prontuário físico já é uma coisa do passado, né? Bom, muita gente pergunta, né? E aí, onde é que ficam armazenados esses dados do prontuário eletrônico? Fica no meu computador? Hoje, a melhor segurança, né, em relação ao prontuário eletrônico é justamente ele ficar armazenado em nuvem, tá? Com redundância, né? Que seria o quê? Mais de um centro de armazenador desses dados, né? Então, as empresas que trabalham com prontuário eletrônico, elas têm os data centers, né? Que são os locais onde vão armazenar esses dados. E as empresas que oferecem, né, uma redundância desse armazenamento, um backup, são as mais seguras. E você tem também a questão do computador. Se você armazenar no seu computador, o que pode acontecer? Pode queimar, pode perder o drive, você pode ser roubado, né? Pode acontecer, né? Infelizmente, de alguém entrar na tua clínica e levar um notebook, por exemplo, ou um computador. E nisso vai levar todas as informações dos seus pacientes. Outra desvantagem de você armazenar tudo num computador é que você pode estar em trânsito, né? Tá lá viajando, um paciente precisa de um atendimento, de uma receita de um medicamento de uso contínuo, e você não tem acesso às informações dele para fazer a observação no prontuário dele, né? Então, isso é uma desvantagem. Então, por isso que o prontuário que tem esse armazenamento em nuvem é melhor. E geralmente, né, eu utilizo um prontuário eletrônico que é no meu dia a dia, que ele toda hora ele está ali salvando, né? Conforme eu estou escrevendo, na verdade, ele está já salvando no sistema. Então, você tem que ter acesso à internet, claro, né? Internet, e ele vai estar ali sempre fazendo salvamento desse arquivo. Então, é muito seguro também. Se você tiver algum problema, caiu a energia, né? Ficou sem luz. Quando você acessar novamente, ele já registrou alguns segundos antes até do que aconteceu esse evento de perda de força da luz, alguma coisa assim, tá? Então, esse tipo de situação, né? Por isso que é importante usar esses prontuários eletrônicos e com ferramenta de videochamada para fazer a telemedicina, que vai te trazer mais segurança, né? Opa, boa noite, doutora Eliana, Rubens, obrigado por estarem conosco, né? Eliana, Rubens, que são alunos, né? O Rubens, eu falo ex-aluno, né? Do curso de formação telemedicina na prática, obrigado por estar conosco aqui no YouTube. E o Dr. Rubens comenta, né, que já aconteceu com um colega dele, né? Furtaram o computador dele e na época ele armazenava ali no computador e ele teve uma dor de cabeça, esse colega, né? Que ele contou ali, né? É verdade. Então, você perdeu já perdeu todas as informações dos seus pacientes porque estava armazenando no seu computador. E outra coisa importante, muita gente acha que se fizer o registro dos atendimentos no Word, né? Eu pego, abro um documento no Word e faço um prontuário ali. Isso daí não tem validade, tá, pessoal? Isso daí não vale não tem nenhuma validade como prontuário, tá? Então, mas eu anoto no Word e tal e armazeno, deixo na pastinha lá todos os atendimentos. Não vale como prontuário, tá? Por quê?
esses arquivos podem ser corrompidos. Então, quando você precisa, vamos dizer assim, numa eventual necessidade, né, de comprovar alguma coisa com um prontuário, esses arquivos podem ser corrompidos, então não são aceitos. Então, um prontuário eletrônico, né, feito para esse tipo de atendimento, você vai registrar e ele vai travar a hora do fechamento, com horário, dia, tudo certinho. E quando você fizer a assinatura digital, é como se você tivesse carimbado, assinado no teu prontuário, tá? E aí ele trava, isso te dá mais segurança e dá segurança também para o paciente. Então, a pessoa pode fazer um questionamento, esse prontuário foi adulterado, né? Não foi mexido. Não, não foi, olha só. É uma empresa que atende todos os requisitos que o Conselho Federal de Medicina exige e tem aqui o horário que foi feito, travou e foi assinado digitalmente. Então, é tanta prova que não tem como ninguém questionar, tá? Então, por isso, mais uma vez, eu reforço que o bom hoje é o prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada, tá? Porque você vai economizar na questão da papelada, tu vai ganhar tempo no teu dia a dia, tá? Eu adotei o uso do prontuário eletrônico, já vai fazer desde 2016 que eu utilizo, né? E realmente acho muito vantajoso, né? Desde então não precisei mais ficar fazendo prontuário em papel, e isso economizou espaço também, e é mais organizado, só tem vantagem, né, pessoal? E a mesma coisa da receita eletrônica. A receita eletrônica foi com a letra bonitinha, né? Todo mundo entende a tua letra, né? Então, começa a adotar aí a receita eletrônica, que é bem melhor, tá? Outra pergunta que as pessoas mandam, né? É como eu falei, eu acabei falando um pouquinho antes, mas é uma pergunta que mandaram também, se pode usar aplicativos de conversa para fazer telemedicina. Como eu falei, não é proibido. Lá no Conselho Federal de Medicina não está escrito lá com todas as letras. É proibido usar o WhatsApp. Não está escrito isso. O que está escrito? Tem que registrar e, né, se for eletrônico, usar os prontuários eletrônicos que atendam às normas, ok? Certo? Beleza. E o WhatsApp não atende às normas. Então, por isso que não deve usar, tá? Ele não traz segurança. E outra, se você faz esses atendimentos no WhatsApp e não registra, tu está totalmente fora da norma. E muita gente hoje tem também uma visão, né, que mas eu só estava tirando dúvida, né, da pessoa que me procurou. Depende, essas dúvidas, se elas ficarem caracterizadas aí que foi um ato médico, uma consulta, né, você tem que registrar no prontuário. E, de certa maneira, toda dúvida que você responde de alguém, né, que é um paciente e tal, é claro, não estou falando de uma dúvida de educação e saúde, né, vamos dizer assim, mas uma dúvida, né, que a pessoa te mande, eu tô com tosse, que remédio que eu tomo, né, que xarope que eu tomo? Pô, se você falar o que xarope vai tomar, você tem que fazer uma anamnese, tem que fazer pelo menos uma avaliação desse paciente. Então, isso é uma consulta, tá? Então, você não pode, né, responder algo que dá uma conduta terapêutica sem fazer um registro em prontuário, tá? Então, a telemedicina tem essa necessidade, né, de você registrar em prontuário, tá? Então, recomendo o uso de ferramentas adequadas para isso, tá? Eu, no meu dia a dia, eu acabo utilizando dois sistemas, né? Que eu tenho um sistema que eu gosto pela agenda eletrônica dele, mas o registro do prontuário eletrônico eu faço num sistema de prontuário que eu uso já há muitos anos, né? Que é o Amplimed. Eu gosto muito do sistema, me atende muito bem, e ele dentro já tem ali a ferramenta de videochamada. Então é legal que quando eu estou ali fazendo as minhas anotações e estou fazendo uma telemedicina, está tudo na mesma tela. Então eu estou lá, né, atendendo o paciente, estou fazendo a anamnese dele e já posso ir registrando as informações. Então é bem organizado e me traz muita tranquilidade e segurança no uso dele, tá? Bom, essas foram as perguntas que a gente selecionou hoje para essa live, né, de perguntas e respostas sobre o prontuário eletrônico. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram, tem alguma pergunta, ok. E acho que ficou bem claro, né, essa questão, né. Eu vou até abrir aqui a resolução para ler para vocês uma parte da resolução que eu acho importante. Resolução medicina. Ela fala sobre os prontuários lá, na resolução ela já fala. Vou abrir aqui para vocês.
Ó, então, estou lendo aqui a resolução, vou ler um trechinho para vocês que eu acho importante. É a resolução do Conselho Federal de Medicina, quem quiser se aprofundar, é a resolução CFM 2314 de 2022, tá? Ela foi editada e publicada no Diário Oficial da União no dia 5 de maio de 2022. Veja, já não é mais tão nova, já vai fazer um ano essa resolução, né? Então, se você ainda não está fazendo telemedicina, porque tem dúvidas sobre legislação, sobre essas questões, já tem resolução. Você pode fazer a telemedicina, tá? Então, a resolução 2314 de 2022, ela, né, traz várias informações ali no início e ela define, né, o que é telemedicina. Telemedicina, né, ela define aqui, no artigo 1º, define a telemedicina como o exercício da medicina mediado por tecnologias digitais de informação e de comunicação, para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde, tá? E ela pode ser exercida de duas maneiras. Isso também é uma questão bem interessante. A gente pode falar ideias sobre isso também. A telemedicina ela pode ser feita de tempo real, que é a forma online, que se chama síncrona, e também de forma offline, que seria assíncrona, né? Então, o paciente enviou um documento, você analisou, mandou uma resposta para ele, isso é a forma assíncrona, que eu também recomendo que seja feito dentro de prontuário eletrônico, com ferramentas para isso, tá? Porque o chat lá do WhatsApp, ele não foi desenvolvido para isso, então não tem segurança. Agora, se você fizer dentro de uma ferramenta do prontuário eletrônico, que existe ferramenta de chat dentro do prontuário eletrônico, fica tudo organizado, porque essa conversa já fica ali gravada dentro do prontuário eletrônico, os documentos que o paciente enviar ficam anexados dentro do prontuário eletrônico e vice-versa. Se você mandar documentos para o paciente, ele vai estar anexado dentro do prontuário eletrônico. Então, fica tudo registrado, todos os movimentos, vamos dizer assim, registrados dentro do prontuário eletrônico. Isso traz muito mais segurança, tá? Então, ela tem essa questão aí também, né, da questão online, síncrona, e também offline, que é a assíncrona, né? Olha só, no artigo 3º, tem algumas coisas importantes também, que ele fala, né? Nos serviços prestados por telemedicina, os dados e imagens dos pacientes constantes no registro do prontuário devem ser preservados obedecendo às normas legais e do CFM pertinentes à guarda e manuseio, integridade, veracidade, confidencialidade, privacidade, irrefutabilidade e a garantia do sigilo profissional das informações. E aí, ele tem lá um inciso primeiro, né? O atendimento por telemedicina deve ser registrado em prontuário médico, físico ou no uso de sistemas informacionais, em sistema de registro eletrônico de saúde, que são os prontuários eletrônicos, né? A abreviação é SRES, tá? Do paciente, atendendo os padrões de representação, terminologia e interoperabilidade, tá? Isso é uma outra questão interessante. Os prontuários eletrônicos, né, desenvolvidos dentro das normas que o Conselho estabelece, mas aí se eu quiser trocar de prontuário eletrônico, né, como é que vai ficar aquelas informações? Eles podem baixar todas as informações e entregar para a outra empresa que você contratou, e vice-versa, tá? Então, você vai migrar de uma empresa para outra, né? E você não vai perder as suas informações, tá? Então, eu vou ficar amarrado para sempre com uma empresa? Não, né? Você pode migrar. Eu mesmo fiz uma mudança, né? Como eu falei, lá em 2016, por aí, que eu tinha começado a utilizar prontuário eletrônico e por ter visto lá o prontuário hoje que eu uso, né? Que é o da Amplimed, que eles tinham a possibilidade de ter a ferramenta de telemedicina, né? Só que a gente ainda não tinha resolução para poder usar, mas estava lá. Eles tinham a ferramenta pronta. Então, quando tivesse a resolução, tudo a legislação permitisse, era só ativar a ferramenta que estava lá. Então, eu quis migrar porque eu já estava vislumbrando que a telemedicina ia ser algo que ia acontecer em breve no Brasil. Até demorou, né? Em 2018 saiu uma resolução, aí depois, né, revogaram a resolução um mês depois, e aí 2020, com tudo que aconteceu, a resolução, né, a lei teve que sair, né, a legislação andou, e a resolução veio em 2022 para tornar a telemedicina permanente aí dentro da visão aí do Conselho, né, a resolução
a resolução do Conselho Federal de Medicina 2314, tá? Então, veja, né, que ali até permite o registro físico, mas não explica aqui como você deve fazer esse registro físico, né? Eu não vi ali, mas o que eu penso? Quando você for registrar, né, se você fizer no físico, você vai ter que botar o horário, tudo que aconteceu, o horário, como é que foi feita essa videochamada, quais ferramentas você utilizou, início e fim, tá? E outra, vai ter que guardar esse papel aí do prontuário por muitos anos, tá? Eu lembro que quando eu trabalhei numa empresa que fazia ocupacional, né? E muito mesmo, fazendo muitos exames, era grande, né? Eles tinham, tipo assim, uma sala, né, inteira de consultório que era só para arquivo, mais nada, não tinha mais nada lá dentro, era só arquivo. E já estava pequeno, eles iam precisar de mais espaço. Né? Então, né, hoje, com o prontuário eletrônico, você não precisa perder uma sala da sua clínica para fazer guarda de papel, tá? Bom, eles falam aqui, ó, sobre a questão ainda de níveis de garantia, né, desses sistemas, né, eletrônicos de saúde, que eles precisam atender alguns requisitos, né, do nível de garantia de segurança 2, né, NGS 2, no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, tá? Que é a mesma ICP Brasil dos certificados eletrônicos, tá? Então, quando você faz um atendimento ou uma receita eletrônica, você vai assinar digitalmente o certificado eletrônico e vai ter essa validade aí da tua assinatura pela chave ICP Brasil, tá? Certo, pessoal? Bom, como eu falei, vejam bem a resolução, que vale a pena vocês darem uma lida. Resolução 2314, tá? De 2022, tá bom? E quando você estiver atendendo para uma empresa, por exemplo, tem uma empresa que me contratou para atender por telemedicina. Como são pacientes dessa empresa, eles geralmente, né, vão te falar, ó, usa o nosso sistema de prontuário eletrônico, que vai ficar tudo arquivado aqui dentro, porque são pacientes da empresa. A mesma coisa quando você atende num hospital. Você atende lá no hospital. Lá é um prontuário eletrônico do hospital. Você não leva, né, os arquivos do hospital para o teu consultório, tá? Porque você faz o atendimento para o hospital, tá? Então, o prontuário eletrônico, a guarda, né, daquelas informações pelaquela empresa, tá bom? Isso aí, pessoal. Então, foi muito bom, né? Olha, o Guilherme aqui também falando, muito bem. Cautela com as senhas, nada de emprestar. Muito bem lembrado, doutor Guilherme. O Guilherme é advogado, sempre acompanha nossas lives. Obrigado, Guilherme. Isso é importantíssimo, tá? Porque assim, ó, o certificado digital, ele é a sua assinatura, tá? Então, se alguém, né, tiver a sua senha, ela pode assinar um documento por você. E isso tem uma validade como se você tivesse ido lá no cartório e tivesse assinado no cartório e reconhecido firma, tá? Então, muito cuidado com a senha do seu certificado digital, tá? Não deixa em qualquer lugar, não dá para ninguém, né? Mas vai me adiantar se eu falar para deixar a minha senha com a minha secretária, ela pode acessar as coisas, um perigo, né? Porque você vai estar aí rompendo com as normas aí da LGPD, da segurança dos dados, né? Que a outra pessoa pode acessar os prontuários e tal. E também você corre o risco da pessoa fazer um mau uso da tua senha, tá? E mau uso do seu certificado eletrônico. Então, muito cuidado. É a sua assinatura, tá? É você o responsável por isso, tá? Então, ele está comentando que teve colega médico que se enrolou em prestar a senha e sofreu até acusações indevidas, né? Porque é como se você tivesse assinado, tá? É a tua carteira de identidade, né, que foi entregue ali, por exemplo, tá? Então, e não só com a senha do certificado eletrônico, a senha de acesso ao prontuário eletrônico também. E o prontuário eletrônico, por exemplo, esse que eu uso, é bem interessante, porque a secretária tem a senha dela, o login e senha dela. Então, quando ela entrar, vai dar um log, né? Vai ter o horário que ela entrou e que ela saiu, por exemplo. E ela só tem acesso a uma parte do sistema de prontuário eletrônico, que é a agenda, que é o cadastro do paciente. De repente, né, no sistema que eu uso, tem lá a questão do gerenciamento, né? Parte financeira e tal. Então, ela tem acesso a isso.
Ao prontuário eletrônico, ela não tem acesso. Ela entra com a senha dela, ela só enxerga essa parte. Já com a senha que eu uso, né, do médico, tem acesso a tudo e especialmente ao prontuário do paciente, né? Então, você não deve deixar sua senha com ninguém, tá bom? Olha, essa pergunta da Alessandra é bem interessante, tá? É uma pergunta que ela mandou aqui no YouTube, tá? Pessoal que está no Instagram, estamos recebendo algumas perguntas aqui no YouTube, tá? A doutora, né, não sei se é colega também, né? Mas creio que sim, né? A maioria do pessoal que assiste aqui são colegas. Se você quiser colocar uma informação no prontuário que você esqueceu, não pode mais colocar depois que assina, então o que que acontece? Tem prontuário que vai travar completamente, você vai ter que abrir um adendo, né? Uma observação, um anexo, né? Então ele vai ficar lá, todo o atendimento que você fez, travou no horário e encerrou. Você não consegue mais mexer nada ali. E aí você vai ter que abrir um documento, botar lá o que você esqueceu. Então você vai escrever acesso para fazer as seguintes anotações após ter encerrado o prontuário, né? Aí você escreve o que você... E aí tu vai encerrar esse documento, ele vai assinar e vai travar também. Aí você, né, vai ter uma sequência. Alguns outros, eles fazem o registro das alterações. Então, ele vai ter assim, todo aquele prontuário que foi feito, aí tu vai conseguir entrar para editar, mas ele vai guardar o que estava antes. E aí vai vir um novo editado, que você, aí ele vai até acusar, ó, esse prontuário aqui foi encerrado tal horário, né, e assinado eletronicamente. Esse outro aqui que a pessoa abriu é um editado. Aí ele vai mostrar o que você acrescentou, ou o que você apagou, vai ficar tudo é rastreado, tá? E aí ele vai travar o dia, a hora e a assinatura, tá? Então, não tem, né, é muita segurança, né, nesse caso, se usar um prontuário eletrônico, tá? Porque, por exemplo, o prontuário de papel, em algumas questões, pode ser pedido até perícia grafotécnica, um monte de coisa, né? E é chato, né? Às vezes você fez tudo certo e alguém desconfia e pede uma perícia, né? Tu vai se sentir, né, chateado com isso, não é legal, né? Agora, quando você tem um prontuário eletrônico, não tem perícia, porque ó, tá aqui, o sistema travou, não tem como mexer mais. Se foi mexido, ele vai mostrar que foi mexido. Ó, a pessoa escreveu aqui, mas ela complementou, né, a informação. E tal hora, dia tal, tá tudo travado, tá tudo registrado, é tudo rastreado, tá? Então, é mais segurança para você, para o paciente, para todo mundo, tá? E além do que, não precisa ficar guardando papel. Eu sou, eu sou do prático, né? Chega de guardar papel, chega de armário, chega de empilhar coisa, né? Então, boa noite, Renata. Obrigado por estar conosco também, né? Muito obrigado pela pergunta, achei bem importante. Espero ter esclarecido aí também, né? Então, por isso que, por exemplo, o Word não serve como prontuário eletrônico. E tem gente que acha que serve, né? Eu já expliquei, não serve e tal. Mas eu já vi colegas falando, mas eu sempre fiz no Word. Não serve nada. Por quê? O Word não tem essas ferramentas de segurança, porque se alguém mexer, vai alterar e ele não vai fazer todo o rastreio do que foi alterado, do que não foi, né? Então, por isso que ele não vale nada como ferramenta aí de prontuário eletrônico, usar o Word, né? Ou qualquer outra ferramenta de editor de texto. Além disso, muitos colegas erroneamente acham que o WhatsApp, fazendo print de tela e guardando aquele print de tela, serve como registro, como prontuário eletrônico. Não serve, tá? Ele só serviria o print se você pegar esse print e jogar dentro do prontuário eletrônico como um arquivo e, no final, assinou o prontuário eletrônico eletronicamente, né, com certificado digital, e ele ficou lá dentro. Mesmo assim, ele não foi, esse print de tela, ele não foi feito uma ata notarial. Então, mesmo assim, ele pode ser questionado se tem validade. Só vai dizer que ele está lá dentro do prontuário eletrônico, que você usou, botou ele como arquivo, tá? Mas um print, né, o doutor Guilherme, que é advogado, que está nos acompanhando, pode até escrever ali, esclarecer, né? Que print de tela só tem validade se você for lá no cartório e fizer uma ata notarial. Aí ele vai valer, porque também podem alegar que ele foi adulterado, né? Que sofreu alguma alteração, tá?
Ah, tá, certo. A Renata estava dividindo a aula aqui, o tempo com a aula da Cris, né? Que está assistindo a aula da Cris, né? Sobre a questão do nosso, né, mentoria hands-on, né? Da Cristiane de posicionamento digital. Legal, Renata. Esse é um bônus, né? Que foi exclusivo aí para os nossos alunos da 11ª turma do curso de formação telemedicina na prática e também todos os alunos, desde a primeira turma até a 11ª, estão tendo acesso a esse bônus aí que a Cristiane providenciou, tá? É um bônus muito legal. E a aula ficou top, né, Renata? Ficou top mesmo, né? E vai ter agora também, intercalando, né? Ela vai marcar aí as aulas ao vivo, né? Que vai ser um momento muito legal para a gente trocar muitas ideias aí sobre esse tema tão importante também, tá? Isso aí, pessoal. Obrigado. Então, gente, vou responder mais uma pergunta aqui, que é do Iomar, né, que ele mandou no Instagram. Quais são os melhores prontuários eletrônicos para se usar hoje? Olha, Iomar, o melhor prontuário eletrônico é aquele. Vou fazer uma analogia assim. O melhor vinho, qual é o melhor vinho? É aquele que tu gosta, né? O melhor vinho é aquele que tu gosta. E o prontuário eletrônico é mais ou menos isso também, né? Desde que ele atenda, né, as normas de segurança que a gente falou, o melhor prontuário eletrônico é aquele que vai se adaptar à tua realidade, ao teu dia a dia, à tua necessidade e o que tu precisa. Os layouts também são importantes, porque assim, ó, eu gosto de layout de prontuário eletrônico que corre tudo na mesma página e não tem janelinha para ficar abrindo, né? Porque tem uns que fazem janelinhas e você fica lá, clica aqui para ir para cá, clica aqui, clica ali. Esse tipo eu não gosto. Eu gosto que fica tudo na mesma tela, eu só rolo a tela e vou escrevendo do que precisa e tal. E no caso da telemedicina, eu gosto daqueles que eu tenho a videochamada do ladinho ali, que eu posso estar ali falando com o paciente, vendo ele, e também, ao mesmo tempo, escrevendo no prontuário. Esse, para mim, é o melhor, tá? Então, é o que eu gosto, né? Por exemplo, o que eu uso no meu dia a dia é Amplimed, tá? Até creio que a nossa produção aqui vai deixar um link aqui também para quem quiser conhecer, que a gente tem ali um link para quem quiser conhecer a Amplimed. Mas eu falo para todo mundo, escolhe aquele que te agrada mais, faz um teste, utiliza por 7, 10 dias, né? Fala com a empresa, olha, eu quero utilizar o teu prontuário eletrônico para ver como é, se eu vou me adaptar bem, quais os benefícios, né? Tem uns que tem ferramentas de gestão de clínica, que para alguns vai ser importante, para outros não, tá? Então, eu quero um prontuário bem completo, com gestão de clínica, com tudo e tal, beleza. Mas tem gente que isso não vai fazer muita diferença. Eu quero fazer telemedicina, mas eu não tenho uma clínica, né, para ficar gerindo, né, fazendo gestão financeira e tudo mais. Eu quero fazer telemedicina em vez em quando, atender depois do meu horário da unidade de saúde, né? Não vai ser um volume enorme de pacientes, né? Ótimo, beleza. Use um prontuário às vezes mais simples, tá? Em relação, se tem algum gratuito, tem alguns que oferecem sistema de você pagar por uso, né? De número de atendimentos por mês, por semana, né? É uma opção, mas eu não tenho aqui de cabeça nenhum para te dizer, tá? Até porque eu não uso desse tipo, eu não vou saber te falar bem. Mas existe, eu sei que existe, mas agora não estou lembrando de nenhum. E existem empresas que têm um atendimento delas próprio, né? Então, eu vou prestar serviço para uma empresa, né? Aí você vai usar o prontuário eletrônico dessa empresa, porque a carteira de pacientes é da empresa. Então, tudo fica lá dentro, né? Certo? Isso aí, pessoal. Mas foi muito boa a tua pergunta, né? E aí, só reforçando, como eu falei, o melhor prontuário eletrônico é aquele que vai atender bem as suas necessidades, né? Então, tem gente que por exemplo, eu tenho uma especialidade que tem muita imagem, né? Eu preciso armazenar imagem, eu preciso guardar essas imagens, eu preciso tratar as imagens, né? No sentido de, para você, né? Porque o médico, na publicidade, não pode usar antes e depois, né? Mas no prontuário pode você usar o antes e depois do seu prontuário no sentido de acompanhar o paciente. Então, vamos dizer que você seja dermatologista. Aí o paciente veio com acne, vai iniciar um tratamento para acne conglobata e você vai fazer o tratamento usando isotretinoína. Tu pode fazer o registro das imagens desse paciente antes do início do tratamento, durante o tratamento e depois.
e tem prontuários que organizam, né, esses arquivos, tudo direitinho, pode colocar uma imagem ao lado da outra, né? Então, tem prontuários que são mais voltados para também armazenamento de imagem, por exemplo. Eu sou cirurgião plástico, também vai ter muita imagem, né? E lembrando, sempre, tá? Hoje, eu falo que não é só na telemedicina, é no presencial também. Se você vai tratar informações de saúde, pega o termo de consentimento livre esclarecido para atender à norma de LGPD, da Legislação Geral lá, de Proteção de Dados, tá? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mesmo que você eu vou guardar só no prontuário, imagens e tal, é bom você ter essa assinatura do termo, tá? Então, o termo, hoje em dia, é uma necessidade, tá? Às vezes, ninguém está se tocando muito isso no presencial, porque na telemedicina a gente já envia o termo antes do atendimento. Então, para nós, está muito mais tranquilo, na verdade, fazer telemedicina do que no presencial, nesse ponto de vista. Porque no presencial, as pessoas, né, nas clínicas, né, os médicos, em geral, não têm esse hábito de ficar pegando termo antes da consulta. Geralmente, quem pega termo é o médico que faz procedimento. Então, ele fez a consulta e vai fazer um procedimento. Ele é cirurgião vascular e vai fazer escleroterapia. Aí, ele vai pegar um termo antes do procedimento. Mas eu acho que a tendência que a gente está vivendo é que vai ter que pegar termo já na hora que a pessoa chega na consulta. Porque o tratamento desses dados de informação de saúde são dados sensíveis, e você vai ter que dizer lá no termo, né, da LGPD como é que você vai tratar esses dados, tá? Muita gente, se vocês trabalham em hospitais, né, vai observar que quando a pessoa chega no hospital, ela assina um termo, né, lá no início do atendimento, tá bom? Então, esse termo geralmente é sobre isso, dando permissão de uso de informações dentro do hospital, né, que vai ser compartilhado entre os profissionais de saúde do hospital ou da unidade de saúde, tá? E eu trabalhei um tempo numa unidade de saúde, né, dando consultoria, e eu fazia alguns atendimentos. E eles faziam procedimentos. E eu falei, gente, se faz procedimento, tem que ter termo. E aí eles começaram a colocar termo lá também. Mas na maioria dos serviços, né, de saúde, né, o UBS, né, UPAs e tal, eu vejo que o pessoal não tem pego termo nenhum. Mas isso deixa uma lacuna, né? Então é importante começar a pensar nisso também no presencial, tá bom? Eu sempre falo que o assunto aqui, a telemedicina, ele é uma linha, né? Mas o assunto mesmo é medicina, é tudo, porque telemedicina é medicina, tá? E a telemedicina tem ajudado muito a melhorar muitas questões do presencial, tá? Inclusive na questão lá de trazer mais pacientes, de você ampliar os seus atendimentos, tá? Eu senti isso no meu consultório também. Depois que comecei a fazer telemedicina, houve um aumento das minhas consultas presenciais também, por conta da telemedicina. Muitos pacientes não fizeram consulta de telemedicina, mas eles sabem que eu faço telemedicina e sabem que podem contar com essa ferramenta quando precisar. Isso pode estar sendo um fator de trazer eles para o consultório. Outra questão, quem faz telemedicina tem que dizer que faz, né? E você acaba aprendendo a utilizar ferramentas para melhorar o teu posicionamento digital. E não é, né, fazer dancinha que é melhorar o posicionamento digital, não é isso. É outra coisa, né, que a Cristiane está trabalhando com o pessoal do curso nesse hands-on, que é você ter um bom posicionamento no Google, um bom tipo, né, de comunicação com seus pacientes nas redes sociais, alinhados, né, também com o público que você deseja atingir, né? Não adianta, se você é ginecologista e você querer abordar assunto de qualquer coisa, você não vai estar falando para o teu público, né? Tu vai falar para mulheres, para os homens e tal, de repente não é o teu público. Você é pediatra, tem que falar para os pais das crianças, eles é que tomam a decisão de levar os filhos no pediatra, por exemplo, né? Eu sou ebiatra, trabalho com adolescentes. Opa, aí já pode falar direto para o adolescente, mas aí você tem uma linguagem para falar com o adolescente, né? Então, isso é o seu posicionamento, né? Como você quer ser visto, como você quer ser lembrado, e o mais importante, levar a informação
de educação em saúde, que é a forma ética de você mostrar o teu trabalho, o teu conhecimento e as pessoas te conhecerem, tá certo? E então, né, esse bônus aí que eu falei, né, do posicionamento digital, do hands-on, está sendo muito legal e está dentro do curso. Até a 11ª turma, todo mundo recebeu agora o bônus, que foi lançado agora para a turma 11, e aí a gente estendeu para todo mundo que estava desde a turma 1, né? Então, a gente tem aí 186 pessoas aí que estão se beneficiando desse bônus, tá? Pessoal, muito obrigado, obrigado. Olha, o Guilherme também confirmou, né, que print de WhatsApp é só com ata notarial que tem validade, né? Isso aí. Eu estudei bastante a parte de direito também, né? Isso aí. Eu não sou advogado, né? Mas eu dei uma estudada, né? Para ver nosso material, para fazer as aulas, para falar sobre telemedicina. A gente tem que estudar bastante a questão da legislação, né? E também fui auditor, né, do Sistema Único de Saúde uma época, e isso também me trouxe bastante intimidade com essas questões aí regulatórias, legislação, também foi muito importante, tá? E obrigado, a Alessandra confirma aqui que esclareceu a dúvida dela. Então, pessoal, uma boa noite, um grande abraço para vocês e acompanhem. E se você gostou dessa live, né, acho que teve vários pontos aí importantes que muitos colegas médicos precisam saber, encaminha aí para quem precisa saber dessa informação, tanto de telemedicina quanto da medicina. Como eu falei, a questão regulatória não é só da telemedicina, é da medicina, tá? Então, tudo vale aí para a medicina, tá? Então, se você é médico, quer descobrir também um caminho rápido para iniciar na telemedicina com segurança, ampliar seus atendimentos e conquistar mais liberdade, toda semana eu faço lives aqui no Instagram e no YouTube. E você pode enviar as suas perguntas no direct do Instagram que a gente seleciona para essas lives. Compartilhe o vídeo com colegas médicos que precisam saber disso e possam se interessar pelo assunto. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Agora tem que fazer aquele youtuber, né? Se inscreva no canal, dá a sua curtida, ativa as notificações e compartilhe esse conteúdo. Valeu? Um grande abraço. Até mais.